Sani Cariveniti, bem-vindos ao canal Lengua Mare. Pessoal, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui sobre uma família. Todas as famílias são importantes, é por isso que eu sempre tento pesquisar para arranjar algo muito bom, né, para falar para vocês sobre a família de vocês, porque eu entendo esse conceito, né, esse conceito que todas as famílias são importantes e a nossa história é a mais importante de todas, né? Obviamente a gente faz parte de um contexto geral, mas a nossa história é importantíssima, principalmente para nos mostrar, né, nos mostrar quem somos, né, de onde viemos, como evoluímos ao decorrer do tempo, porque a nossa vida é uma evolução contínua e não é só a nossa vida, mas sim a vida de todos os nossos antepassados que nos trouxeram até aqui. Então é importante a gente ter isso na cabeça, né, ter isso em mente, que não só a nossa evolução é importante, mas ela acontece por conta de tudo que os nossos antepassados fizeram, a evolução que eles tiveram, os esforços que eles, né, perpetuaram e que obviamente a gente também tem que fazer a nossa parte para que as demais gerações continuem evoluindo e cada vez mais aí evoluindo e progredindo, né? Enfim, nessa grande árvore aí que é a nossa vida e a vida como um todo, né? O coletivo. Aqui a gente vai falar sobre um outro sobrenome que ele veio por meio de uma profissão, tá bom? Era muito comum, como eu sempre falo, né, as pessoas ganharem apelidos por meio da vocação delas. No tempo, lá na Idade Média, né, os sobrenomes, eles provêm de lá, os sobrenomes europeus, eles provêm de lá, da Idade Média, e as pessoas, geralmente quando tinham uma profissão que fazia aquilo muito bem, o que era conhecido ali dentro do vilarejo, da cidade, enfim, né? Então essas pessoas, elas ganhavam esse título, né? Esse título que era um apelido, porque facilitava, porque era um cartão de visita da pessoa, isso é muito importante, né? Então era um cartão de visita da pessoa que ajudava, fazia com que ela prosperasse também no trabalho, na vida dela, e esse título aí ia passando, né, para o filho e assim por diante, né? Para os filhos, obviamente aqueles que acabavam pegando, herdando essa profissão. E essa aqui é uma das profissões mais solicitadas da Idade Média, ok? Pela necessidade que se tinha de equipar as coisas, né? Equipar principalmente os exércitos com couraças, elmos e outros dispositivos aí de proteção. E eu anotei aqui também, obviamente, armas, espadas, lanças e flechas de ferro. E óbvio, né? A gente tinha um arsenal inteiro, então essa profissão aqui era muito importante. Lógico, a gente está falando sobre a família Ferraccioli, né? Ferraccioli, mas existem aí algumas variações, Ferracciolo e Vandegusi, né? Existem outras variações. É uma família que o cepo originário dela aí nos manda para Rovigo, lá no Vêneto, né? Região do Vêneto. Rovigo é uma província do Vêneto. Pesquise aí no mapa, caso vocês não saibam. Mas ela já nos dá isso aqui, né? Já nos dá a província de Rovigo. Então provavelmente todos os outros que vieram tenham vindo por meio de uma imigração, tenham se espalhado por meio de uma imigração interna ali, tá? Eles saíram de Rovigo. Bom, vamos saber mais sobre os Ferraccioli e também que profissão é essa, que profissão importantíssima é essa aqui da Idade Média. Mas primeiro, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo aí com as outras pessoas para ajudar as outras pessoas e também com a família, os Ferraccioli, Ferracciolo e assim por diante. Compartilhe esse vídeo com a família para eles assistirem e compartilhe aí com seus amigos, enfim, mostra, olha aqui ó, meu sobrenome vem disso, eu sei, né? Eu sei, meu sobrenome vem disso, portanto eu tenho uma história aprofundada. Enfim, as pessoas acabam gostando muito de saber também sobre as coisas dos outros, sobre as histórias dos outros, né? Saber mais sobre nós é fazer um favor para as outras pessoas, porque nos tornamos pessoas mais interessantes e pessoas melhores também para se conviver, né? A gente acaba agregando a convivência, a existências das outras pessoas também. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aqui. A profissão que eu estou dizendo é uma profissão muito famosa, né? É a profissão de ferreiro, Ferraccioli, ferreiro. Então provavelmente aí foi exercida pelo progenitor dessa família
A gente sempre parte do pressuposto de um progenitor, né, a primeira pessoa que teve esse apelido aí dentro daquela localidade, que foi passando esse apelido para os seus filhos que seguiam a mesma profissão, e esses filhos foram passando para outras pessoas. Então o sobrenome, ele tem aí, é possível ver que hoje em dia ele tem um pequeno estoque, digamos assim, na área de Mantua também, que é uma área bem próxima de Rovigo, e é um sobrenome bem difundido, digamos assim, pelo que eu vi. Até existem em outros lugares da Itália, mas digamos em um número bem menor. Por quê? É aquilo que eu falei, né? É resultado de uma imigração interna, e esse sobrenome ele provém aí principalmente de Rovigo, então provavelmente foram pessoas que foram se deslocando, né, para outros lugares do Vêneto e também para outros lugares da Itália, mas que a origem primária seria uma origem vêneta, tá bom? Então significa ferreiro. A gente tem diversos e diversos outros sobrenomes, né, que acabam caindo no mesmo, como eu diria, no mesmo sentido, né, dessa profissão. Esse é um desses, né? E era uma profissão muito importante, muito respeitada, e uma profissão que foi também importante em nível histórico, né? A gente está falando aí das batalhas, das guerras, mas não só isso, também, enfim, para moedas, né? Enfim, para fazer uma série de outras coisas. Então é uma profissão que foi muito importante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo aí com as outras pessoas, e também me deixa aqui embaixo, né? Me deixa aqui embaixo qual é o seu sobrenome. Você gostaria que eu falasse sobre o seu sobrenome? O que você já sabe? O que você acha que tem aí de especial no seu sobrenome? Qual que é a característica típica dele? O que já disseram, o que não disseram? Comenta aqui embaixo e que eu vou tentar te ajudar do melhor jeito possível. Bene, grazie tanto e se vediamo. Ciao ciao, Strucon.